Boa noite para todo mundo. Meu nome é Germano Machado, eu sou CEO do Facilita Ergonomia. Estamos aqui junto com a Juliana, que faz parte do comercial, dando as boas-vindas para todo mundo, para todos e todas que estão aqui para curtir essa live hoje. Como eu falei, né, antes de começarmos, a live será gravada, ela está sendo gravada, né, e quem encontra, por favor, nos avise. Essa live faz parte do projeto Universidade Facilita, que é um projeto que a gente tem dentro do Facilita, que tem o objetivo de fortalecer a área da consultoria e ergonomia, com ações rápidas, ações práticas, ações eficientes, materiais, maior parte deles gratuitos. Gostaria, então, de agradecer a todo mundo que está aqui. Eu sei que é difícil, no final do dia de trabalho, a gente poder conversar, estudar mais um pouco, né? Gostaria também de pedir para vocês para curtir as nossas redes sociais, comentarem nos nossos conteúdos, porque isso é importante para a gente, isso mostra que a gente está indo no caminho certo. Para quem estiver assistindo no computador, tiver possibilidade, entre agora no YouTube, a gente tem um canal lá e Facilita Ergonomia. Siga a página, ative o sininho para receber essas atualizações, tá? Siga a gente também no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no TikTok, tá? A gente está presente em todas as redes sociais. Nós vamos falar hoje sobre a NH11, os erros, as dificuldades que a gente encontra. E quando a gente vai falar de luminância, de ergonomia, de avaliação do conforto visual, normalmente a gente tem algumas frases, a gente colocou um formulário que a gente vai apresentar a eles hoje, um formulário que muitas pessoas preencheram, muito obrigado desde já. E aí as pessoas falando, olha, eu não tenho certeza se meu luxímetro atende a NH11, não. Eu não tenho segurança de fazer um orçamento desse serviço. Eu não sei como eu faço a avaliação. Apareceu também a questão da dificuldade da avaliação média. E a gente vai tentar falar um pouco aqui, tá? Para quem não me conhece, sou fisioterapeuta do trabalho, sou ergonomista. Estou na área da ergonomia já há um tempo e me coloco à disposição. Para quem me conhece, sabe que eu sou bastante acessível. Nós aqui no Facilita também temos essa premissa de ser bastante acessíveis e estamos aí à disposição para alguma coisa, tá? Para quem não conhece, o Facilita é um software de ergonomia que está sendo atualizado agora para a nova versão do PGR. A gente tem integrado dentro dele avaliação preliminar, análise ergonômica, criação de plano de ação, implementação das ações, treinamentos, formação de indicadores. Ele é um software multiusuário, então usa o consultor, usa a empresa, que é cliente do consultor, usa a equipe do consultor, tá? Dentro do Facilita, a gente tem, como eu falei, a Universidade Facilita, que é uma plataforma de difusão de conhecimento. Vale muito a pena vocês entrarem lá para conhecer o material. Como eu disse, a gente tem vários materiais gratuitos, né? Nós vamos mostrar alguns deles aqui. A gente tem lá, por exemplo, esses aqui são os presentes que a gente tem dentro do Facilita, dentro da Universidade Facilita. Então, a gente tem um fluxograma, esses aqui são presentes grátis, tá, gente? Um fluxograma da atuação do ergonomista dentro do PGR. A gente tem um roteiro de avaliação de assistente de trabalho dentro da ótica da ergonomia, uma listagem das normativas que o ergonomista tem que seguir. Temos uma planilha lá de gestão de documentos, uma live muito legal. Temos uma pasta de referências científicas que tem dividido por pastas, por assuntos. Então, tem uma pasta de ergonomia física, uma parte de ergonomia psicossocial, uma pasta de trabalho sentado. Então, a gente tem várias pastas lá dentro. Uma lista de medida de prevenção e controle de ergonomia muito, muito legal. É um tema e um assunto muito na crista da onda agora, né? Nós temos também o nosso canal do YouTube, temos várias lives, aulas. Então, sigam o canal lá, como eu falei, ative o sininho, comente os nossos vídeos para a gente saber que a gente está indo na direção certa. Nós temos aqui, por exemplo, uma aula mesmo grátis sobre a NR1 e a NR... Na verdade, são 4 aulas, a NR1 e a NR17, com o olhar da ergonomia.
A gente tem algumas lives, por exemplo, essa live de recomendação ergonômica é legal, a de gestão de documentos é legal, a de risco ergonômico é também muito legal, vale a pena assistir. Nós temos alguns produtos também que a gente vende dentro da Universidade Facilita, como a mentoria. Esse aqui é um kit de ergonomia, sucesso total para quem trabalha com ergonomia e quer entender como a ergonomia encaixa dentro do PGR, dentro do GRO, tá? E a gente está fazendo 2 lançamentos também esse mês agora de março, que é o curso online de avaliação ergonômica, que contempla a parte de avaliação de risco, matriz de risco, avaliação preliminar e análise ergonômica. É um curso muito legal. E o nosso e-book de fatores cognitivos e psicossociais, também um conteúdo muito rico, conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho, finalizando ele agora, então é um conteúdo muito legal. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver um pouco da NR17, da NR11, e vamos focar mais nos principais erros e dificuldades e tentar solucionar algumas dúvidas da galera. Como presente aqui, a gente, eu peço para você, Juliana, ao longo do curso a gente vai sortear um kit de ergonomia, que é aquele material, um e-book, quando ele sair, ele vai ser entregue também, 2 descontos de 30% no curso de avaliação ergonômica, 2 descontos de 50% no curso de NH11, que a gente vai ter agora dia 18, e todo mundo que está na live vai ter 15% de desconto nesse curso do dia 18, beleza? Nós fizemos uma pesquisa que todo mundo aí preencheu, né? E eu vou passar algumas questões vão sendo colocadas ao longo da live e algumas vou colocar agora desde o início. Então, eu perguntei assim, você realiza o serviço, né? Você vende o serviço de avaliação de luminância, avaliação dos níveis de iluminamento, e aí 70% da galera falou que já trabalha. Ótimo. Então, teoricamente, 70% da galera que está aqui trabalha com isso. E nós perguntamos assim, a NR17, ela obriga que a NH11 seja a fonte de referência, né? Seja a referência técnica quando a gente vai falar de luminância dentro da empresa? Sim. E a resposta é sim, ela obriga, está lá no escopo dela. Nós perguntamos assim, tá bom, mas a NH11 se aplica a todo tipo de trabalho, todo tipo de atividade? E claro que essas respostas aqui a gente pode discuti-las no final da live, a proposta é essa mesmo. Vão anotando aí as questões, vão anotando aí os comentários, para a gente no final da live ter um espaço para isso. Mas a NH11, ela se aplica, sim, a qualquer tipo de trabalho, só que esse trabalho tem que acontecer dentro de ambiente fechado. Então, é o que a maioria respondeu. Você consegue aplicar a NH11 em todo tipo de trabalho, inclusive caso ele não esteja lá no famoso quadro 1 da NH11, mas tem que estar em ambiente fechado. Ambiente fechado, para quem não sabe, sendo bem chulo na frase aqui, que tem parede e teto. Então, se você tem 2 paredes e um teto, a gente considera isso como um ambiente fechado, tá? Pelo menos 2 paredes, das 4 aí que normalmente um cômodo tem. A gente perguntou o seguinte, a avaliação de luminância, ela deve ser feita em qual momento? E aí, para mim, a resposta certa é a qualquer momento, tá? Mas a gente tem algumas respostas que estão corretas. Germano, pode ser feito durante a avaliação preliminar? Pode ser feito. Pode ser feito durante a análise ergonômica? Pode ser feito. Aqui a gente vai conversar considerando que primeiro a gente tem que fazer a avaliação preliminar e depois a análise ergonômica, tá? Eu sei que a maioria, tem muitas empresas aí, não posso falar que a maioria, mas muitas empresas não estão querendo avaliação preliminar e já estão pedindo análise ergonômica, e aí essa análise ergonômica tende a sair de uma forma que a gente entende não estar tecnicamente correta, avaliando tudo de tudo, né? Mas a gente aqui considera que a gente faz primeiro a avaliação preliminar, depois a análise ergonômica, e nessas 2 fases a avaliação de luminância pode acontecer. A qualquer momento, eu acho que também está muito certo. Eu gosto muito dessa última resposta aqui. Qualquer que seja o primeiro serviço que o ergonomista vai fazer numa empresa, seja avaliação preliminar ou análise ergonômica, ele pode oferecer a avaliação de luminância, tá? Então, essa resposta aqui não está certa, não. Não é obrigatório. Não, é obrigatório, sim. Só o momento que não está muito claro na norma, e para mim no primeiro contato, você foi chamado para fazer um orçamento de avaliação preliminar, você tem que avisar, olha, é obrigado você fazer uma avaliação de luminância. Você foi contratado para fazer uma avaliação ergonômica, uma análise ergonômica, já oferece esse serviço também, tá? Ao fazer o orçamento de da NH11, da aplicação, quais itens que você tem que considerar para calcular o preço? O orçamento é uma das questões que apareceu com mais frequência dentro das perguntas lá, que a gente teve no formulário, né?
Então, por exemplo, a gente tem que considerar, obviamente, os custos. Então, os custos, eles estão dentro, custo com deslocamento, com hospedagem, né? Com impostos, nota fiscal, enfim, e lucro, inclusive. Isso tem que estar dentro do orçamento, claro. Mas e para você calcular? Não tem uma resposta certa. Eu vou falar a resposta com base no que a gente faz. A gente faz aqui com base no cálculo de horas. Quantas horas eu vou gastar? E essas horas a gente calcula com base no número de pontos de avaliação. Então, quantos pontos de avaliação eu vou fazer aqui na minha sala? Ah, Germano, eu vou considerando, presta atenção, a avaliação pontual e a avaliação média, que a gente tem, né? A gente tem que considerar tanto a média quanto a avaliação pontual. Nessa sala sua, eu vou fazer 12 avaliações quantitativas. Ótimo. E na sala do lado? Na sala do lado, 6. Então, aqui, provavelmente não, eu vou cobrar mais do que a sala que tem 6 pontos. Então, a gente tem que fazer esse cálculo. A gente vai mostrar uma planilha, vou mostrar uma planilha que já faz esse cálculo. A gente tem um recurso aqui dentro, né, que a gente criou, tanto para adicionar ela dentro do software, dentro do Facilita, mas, antes disso, para ajudar o profissional que está trabalhando com isso, porque normalmente o que a gente vê no mercado são planilhas que nos ajudam com a avaliação média, mas elas normalmente não ajudam com a avaliação preliminar qualitativa e nem com a aplicação dos critérios, e nem a avaliação pontual. Então, a gente criou uma ferramenta que ajuda em todo o processo de avaliação, e, inclusive, no orçamento. Então, quando a gente vai para uma sala, a gente vai falar sobre isso, a gente tem que contar quantos pontos e transformar isso em tempo. Tá? Como deve ser feita a avaliação de iluminamento? E a resposta certa seria todos, né? Mas todo mundo que... Essa aqui você poderia marcar mais de uma, então tem que marcar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Porque você faz a avaliação preliminar, depois faz a quantitativa pontual, a média, aplica os critérios para criar o relatório. Tá? Então é assim que a gente faz. A gente vai falar um pouquinho. Você possui algum instrumento para ajudar nesse processo? E a maioria tem interesse. Então, essa planilha que a gente vai oferecer, inclusive a gente dá ela no curso, é uma planilha que vai ajudar nisso, mas é importante que você tenha. Fazer na mão é muito difícil, tá? Fazer na mão é muito complicado e você te coloca sujeito a erro, porque são muitos cálculos, né? Essa é uma dúvida que apareceu também frequente. Quanto tempo que você faz, você atualiza, né, a medição de iluminamento? Então, não precisa ser refeita. Não, ela precisa ser refeita. Anualmente. Anualmente é uma opinião, porque não tem lugar nenhum escrito que tem que ser anualmente. Bianualmente. Bianualmente, você pode se escorar no item da NR1 que fala sobre isso, que ela fala que algumas avaliações têm que ser, tem que ser atualizadas de 2 anos. Tudo bem, eu aceitaria. Mas a melhor resposta é sempre que houver a modificação do sistema de iluminação. Então, sempre que tiver a modificação, você faz. Você tem que fazer pelo menos uma vez. Modificou, você faz a outra. Tá? E aí, minimamente, 2 anos. O que diz a NR17? A NR17, ela tem um item, né? Todo mundo aí provavelmente já sabe, o item 17.8, que fala sobre a questão do conforto ambiental. E aí, eu quero chamar a atenção para esses 4 primeiros itens, e no final a gente vai falar desse 1784, que fala das situações de manutenção de atenção, solicitação intelectual constante, mas a iluminação é o único item que é cobrado em todos os tipos de postos. Então, olha só que legal. Eu queria que vocês passassem o olho primeiro nesses 3 primeiros itens. Então, vou dar aí um minutinho para vocês darem uma revisada nesses 3 primeiros itens aí. Passem o olho, por favor, no item 1781, 1782 e 1783. Então, aqui já vai a nossa primeira pergunta. A norma, ela se preocupa com todos os postos de trabalho e com todas as situações de trabalho? Sim ou não? A norma, quando ela coloca esses 3 primeiros itens, ela está preocupada, ela está
englobando todos os postos de trabalho, todas as situações de trabalho em relação à iluminação? Sim ou não? E a resposta é sim. Sim. Sim, exatamente, sim. Todos os locais e situações de trabalho têm que ter uma iluminação adequada. A norma fala que a gente tem que se preocupar, a empresa, o ergonomista, ele tem que se preocupar com todos os locais de trabalho, seja interno ou externo, e todas as situações de trabalho que tenham manutenção da solicitação intelectual e atenção constante ou não. Se é que eu posso falar ou não vou entrar nessa seara, não. Então, sim, a norma está preocupada com a iluminação de todos os tipos de trabalho. Beleza. A outra pergunta, o que todos os postos de trabalho e situações de trabalho devem ter em relação à iluminação? Essa é a segunda pergunta, né? A norma, ela fala que a iluminação ela tem que ser apropriada para o tipo de trabalho. Ela tem que acontecer sem ofuscamento, sem reflexo, sem sombras, sem contrastes. Então, para todo tipo de trabalho, uma avaliação qualitativa que você vai lá fazer, por exemplo, numa avaliação preliminar inicial, você não pode ter ofuscamento, não pode ter reflexo, sombra ou contrastes excessivos em qualquer tipo de trabalho, dentro ou fora do ambiente interno ou externo, tá? Outra pergunta. A NH11, ela deve ser aplicada em todos os locais e situações de trabalho? Isso a gente já conversou. Não, só nos locais internos, né? A própria NH11 fala isso e a NR17 confirma isso, né? A NH11 ela tem que ser aplicada em locais e situações de trabalho internos. Outra perguntinha. A NR17 fala que a NH11 deve ser aplicada em parte ou em sua totalidade? Na verdade, ela não fala nada. Se alguém aplica em parte, é uma interpretação dessa pessoa. Então, eu tenho visto a galera, durante a avaliação preliminar, fazer avaliações pontuais. Então, a pessoa falou, Germano, olha, durante a avaliação preliminar, eu faço apenas avaliações pontuais. Eu não posso falar que eu sou contra isso, não. Mas isso não está escrito na norma. Isso é uma interpretação dessa pessoa. E aí, por ser interpretação, pode ser que um auditor fiscal que vai fiscalizar, uma auditoria interna ou externa, né, tenha uma interpretação diferente e você acaba tendo problema por causa disso. Tá? Então, a minha sugestão, primeiro, a NR17 ela não fala. Então, como está escrito aqui em conformidade, tem que ser aplicado em conformidade, em sua totalidade. Então, você tem que fazer toda a avaliação que a gente vai ver daqui a pouco, rever para algumas pessoas e ver para outras pessoas, aprender para outras pessoas aqui. Mas a gente vai ver daqui a pouco, tem que aplicar a norma toda. Então, a minha sugestão é o seguinte, chegou numa empresa, vai fazer o primeiro serviço, oferece a NH11 junto com os outros serviços. Você quer fazer o quê? Eu quero avaliação preliminar. Então, tá, olha, avaliação preliminar eu cobro separado a NH11 e é obrigado a fazer. Ah, não dá para fazer só ponto a ponto? Olha, se você quiser fazer, é uma responsabilidade da empresa. Eu não indico tecnicamente fazer. Tá? Outra pergunta. A iluminação ela deve ser avaliada apenas em locais internos e que são executadas atividades que exijam manutenção da solicitação intelectual e atenção constante? Essa é uma pergunta. A iluminação ela deve ser avaliada apenas nesses locais? Apenas em locais onde são desenvolvidas atividades que exigem do trabalhador manutenção da solicitação intelectual e atenção constante? Não. Não. E olha que legal, a norma ela valorizou tanto tanto a NH11, tanto a iluminação, que nos itens 17, 8, 1, 2 e 3, ela aplica para todo tipo de trabalho. E o 1784 para baixo fala só desse tipo de trabalho, que é necessária a manutenção da solicitação intelectual e atenção constante. Então, quando a gente fala de 17841, e aí tem 17841 e 12, fala de ruído. E a 17842 fala de conforto térmico. Então, ruído e conforto térmico, a norma só estipula, não que o ergonomista deva ignorar nos outros tipos de trabalho, não estou falando isso, mas a norma, ela só coloca isso
em locais, ambientes internos e que haja manutenção da solicitação intelectual e atenção constante. Tá? Beleza, então vamos passar. Quais são os principais pontos da NH11? Também algumas dúvidas aí que o pessoal já teve no formulário, eu já estou colocando aqui, tá? Os principais pontos da NH11, claro que a gente não vai falar de todos, né? A NH11, ela trouxe muitas inovações para a referência anterior que a gente tinha, que é a 5413. Então, primeiro, a NH11 ela tem uma relação íntima com a ergonomia. Né? Os conceitos que tem na norma são muito relacionados com a ergonomia. Tanto que ela está lá citada, como a gente falou, no 1783. E a outra questão é que a atualização do quadro de livros de iluminamento, ela foi feita também com a participação muito grande da ergonomia. Tá? Tipo de lâmpada, né? Essa norma leva em consideração o tipo de lâmpada, o tipo de sistema de iluminação no processo de avaliação. Então, dependendo do tipo de lâmpada, você tem que mudar o seu aparelho. Dependendo da distribuição da iluminância, das luminárias, você tem que mudar a fórmula de cálculo, né? Avaliação qualitativa. Essa norma trouxe também a adição da obrigatoriedade de você fazer uma avaliação qualitativa com parâmetros que estão relacionados à segurança, ao desempenho, que são parâmetros da ergonomia, né? Então, está preocupado com, por exemplo, a visualização da tarefa, se ela está sendo feita da forma adequada, tá? Então, essa avaliação qualitativa, inclusive, tem uma sugestão, o quadro 1, o quadro do anexo 1, né? 1 ou 3? Agora esqueci. Do anexo 1, eu acho que é o quadro 3, do anexo 3. Você tem lá a indicação de itens para você fazer, para te ajudar nessa avaliação preliminar. Né? A iluminação média, a iluminância média também, indicação de 6 exemplos para você calcular a iluminância média, que te direciona para o formato da área, padrão de distribuição daquelas luminárias, para você selecionar um dos 6 exemplos ou o que mais se aproxima, a gente vai falar sobre isso também. E uma coisa que o pessoal tem esquecido demais, que é a aplicação dos critérios para você fazer a avaliação pontual e avaliação média. Tá? Eu colocaria mais um, que é a indicação de um conteúdo mínimo obrigatório para a elaboração do relatório técnico. Eu achei legal também, porque apesar de nem todo mundo seguir, existe uma orientação do mínimo de informações que você tem que colocar nesse relatório técnico. Tá? Agora, os principais pontos da NH11, vamos tentar ver esses pontos, né? Aqui, um a um. Então, a primeira coisa, diferença entre a área de trabalho e a área de tarefa, que são coisas relacionadas com as definições. A primeira parte que ele traz, que a NH11 traz, que são as definições dos termos. Então, se o profissional que vai atender lá não sabe, por exemplo, a diferença de área da tarefa e área de trabalho, ele vai passar perto na hora de fazer tanto avaliação qualitativa quanto na hora de definir quais são, por exemplo, os pontos que vão ser medidos. Se ele não sabe o que é o termo entorno imediato, se ele não sabe que tem um diâmetro de 0,5 metro de largura, né, ao redor daquela área de trabalho, desculpa, da área da tarefa, ele vai passar perto, por exemplo, na hora de aplicar alguns critérios. Então, tem muita gente que já trabalha com a NH11 e larga para lá essas definições e na hora de aplicar tem dificuldades. Tá? A questão do aparelho, do instrumento, né? O item 6.3, eu acho, ele fala do equipamento que vai ser utilizado para fazer medição. E ele dá lá algumas características. Fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho, corrigida para o ângulo de incidência. Né? Ele fala também que tem que permitir a mudança do tipo da lâmpada. Então, se você tem uma lâmpada LED fluorescente, você muda lá a chavinha, o botão, o que for, lá o display, para adaptar o aparelho para fazer essa avaliação, tá? E aí, já dou uma orientação para você ficar atento às orientações, às recomendações do fabricante, tá? Por exemplo, uma coisa que o pessoal tem esquecido muito, que é o tempo de estabilização do medidor. Quando você vai de uma área mais escura para uma mais clara ou vice-versa, aquela fotocélula tem tempo para se estabilizar.
E esse tempo, existe, inclusive, normas que indicam esse tempo na ausência da orientação do fabricante, mas a gente tem que observar esse tempo, tá? Que é literalmente o tempo que você ficar parado, esperando o aparelho adaptar lá, ele se ajustar, estabilizar. A questão da calibração, né? Ela fala que tem que ser periódica e fala que tem que ter um certificado do Inmetro. A gente vai falar disso aqui. Fala que o laboratório tem que ser acreditado e fala da periodicidade de calibração, que essa periodicidade é estabelecida ou pela recomendação do fabricante ou por dados históricos daquele seu aparelho e você percebeu que está tendo erro na medida, que está comprometida aquela medida, ou critérios estabelecidos por lei que hoje a gente não tem. Né? Então, também é importante essa periodicidade. A avaliação preliminar, inclusive existe lá o item 6.4, se eu não estou enganado, que fala de como que é feita essa avaliação preliminar. Você tem que fazer essas avaliações dentro das características típicas do trabalho, então você tem que pegar lá um dia típico. O trabalho acontece só em período noturno, então a avaliação tem que ser feita em período noturno. A operação funciona, ela acontece só com as janelas fechadas, então você tem que medir com as janelas fechadas, né? E aí você tem que observar a atividade de trabalho, onde que são feitas as atividades visuais, observar alguns aspectos qualitativos, como cintilação, efeito estroboscópico, o tipo de iluminação, se é natural, se é só artificial, tipo de lâmpada, distribuição, aparência da cor, zona de transição de uma área para outra. Então, isso tudo é feito nessa avaliação preliminar e a norma traz isso como obrigatório. Depois você parte para a avaliação, aliás, dentro ainda dessa avaliação preliminar tem a avaliação qualitativa, e aí eu dou já coloco, né, que isso é uma grande diferença, por exemplo, da NBR 5413, que tinha muito pouco falando dessa avaliação qualitativa, e o procedimento de avaliação, ele, além do ponto a ponto que a 5413 trazia, também tem algumas diferenças, você tem a gente vai falar daqui a pouco, a avaliação médica e a aplicação dos critérios. Na avaliação pontual, que é o próximo passo, você tem que fazer, assim como a gente falou, também uma avaliação dentro da operação normal que acontece no dia a dia, né? Então, você tem que ficar ligado com aquele período de estabilização que eu falei do aparelho. Você faz a medição na área da tarefa, né? Ou você faz no plano da tarefa visual, ou você faz a 75 centímetros do chão. Eu utilizo um tripé, eu uso um tripé 75, coloco lá o luxímetro, ele fica paradinho, até para eu me afastar do aparelho, porque, para quem nunca fez, né, quando você fica do lado do aparelho, você já causa interrupção, já causa alteração da avaliação. Então, eu uso um tripézinho e saio de perto, meu aparelho tem um prolongador entre o aparelho e a célula, então a gente consegue ficar um pouco mais longe. A avaliação média, então, acho que uma das principais dificuldades é que o profissional ele não consegue encontrar um padrão que se encaixe exatamente naqueles 6 exemplos. E aí, se você não encontrar, você tem que achar o que mais se aproxima ou tentar achar alguma coisa que seja plausível e importante. Deve ser justificado na metodologia, gente, porque quando a pessoa, ou você ou outra pessoa que for refazer, tem que olhar e fazer a medida nos mesmos lugares, para comparar o antes e depois. Então, tudo isso tem que estar bem justificado na metodologia. É um grande ponto que eu não encontro também nos relatórios que a gente faz auditoria. E você vai realizar a medição de acordo com aqueles exemplos e calcular a média. A gente também vai fazer um exercício que eu adicionei hoje também, por causa dos formulários. Eu adicionei alguns slides na live, então se estender um pouquinho eu já peço desculpa, mas porque algumas pessoas pediram bastante sobre essa avaliação média, a gente vai tentar dar uma luz aí para essas pessoas. Depois, a aplicação dos critérios. É uma das coisas que eu mais tenho visto faltar, tá? Que é a aplicação dos 7 ou 8 critérios para avaliação pontual e média, depois que você faz as avaliações. Então, no item 5 tem lá os critérios de avaliação. Então, você tem vários critérios para serem aplicados depois que você faz a avaliação qualitativa, avaliação pontual e avaliação média, você tem que aplicar os critérios, tá?
E aí, a nossa tabela que a gente usa aqui, no nosso instrumento que a gente usa, ele já aplica automaticamente, entre aspas, né, para você esses critérios que fica mais fácil para você saber se está de conforme ou não, qual parâmetro você vai usar. Tá? Em relação às melhorias, a NH11 ela traz proposições de melhorias, né, de forma que ajuda o ergonomista. Tá? É muito comum, eu percebo isso, é muito comum o ergonomista se complicar na hora de orientar melhorias de luminância. Então, você pode usar um dos anexos lá que tem lá as propostas de melhorias, tem várias ideias boas, né? Nós temos lá um artigo dentro do nosso blog, um artigo de recomendações ergonômicas, e lá tem uma planilha com dezenas de sugestões relacionadas à iluminância. A gente vai colocar, anota aí, por favor, Juliana, para a gente colocar lá na descrição do nosso vídeo, se ele for lá para o YouTube, e para a gente colocar lá no grupo essa orientação desse material, que lá tem dezenas de orientações, sugestões de melhorias, tá? E o relatório técnico. No final de tudo, o profissional deve gerar um relatório técnico com os requisitos mínimos que estão indicados dentro da norma, e é um relatório que, entre aspas, ele é um pouco padrão em algumas partes, outras partes não, mas que tem que ter minimamente o que a norma indica. Tá? Juliana, me ajuda aí a sortear os 2 brindes, um kit de ergonomia no PGE e um e-book. Eu posso falar um número e você olhar na sua lista aí de presença. O que você acha? Pode ser? Vamos lá, vamos ver quem vai. Vamos São ver. quantos participantes aí, Juliana? Temos 67 participantes. Então tá, 67. Eu vou falar um número aqui. Vou falar 2 números. Então, o primeiro número, 54. E o segundo número, 2. Pode falar o que? O 54 é o kit de ergonomia. E o 2 é o e-book, de fator de risco cognitivo e psicossocial relacionado ao trabalho. Depois você fala para mim. Tá, o 2 é fácil de falar aqui. Pode falar. A Alessandra ganhou o kit, ganhou o e-book. O e-book, tá. Aí depois dos 54, você conta aí depois. Eu vou contar e... Tá bom, você nos conta quem que é. E aí, pode gente... ser o Michael, né? Não, o Michael ganha tudo, nunca vi pé quente desse jeito. Erro de aplicação da da NH11. Tá? Os erros de aplicação da NH11. A gente fez aqui uma imagem com os principais erros, a gente vai falar alguns deles, tá? Então, esses erros eles não estão ordenados por ordem de frequência, tá, gente? Não posso falar que o primeiro é o que mais acontece, tá? A gente colocou aqui uma ordem que não tem relação com o qual acontece mais, não. Mas, de fato, essa é uma dificuldade que a galera tem, que é uma dificuldade com o orçamento. Quanto que eu vou cobrar? Né? E aí, a minha orientação, para quem nunca fez, né, é que você visite a empresa. Então, se você nunca fez nenhum orçamento, o primeiro você não vai fazer à distância. Visite a empresa. Eu sempre possível visito a empresa. E aí, o que eu escrevo? O que eu anoto? Eu calculo, eu anoto informações para que eu consiga calcular, como eu falei, a hora, o tempo que eu vou gastar. E isso é feito com o número de pontos que eu vou avaliar. E aí você tem que lembrar que você calcula os pontos da avaliação pontual e da avaliação média. Tá? Minha sugestão é que você mantenha um padrão, porque se você fizer uma avaliação de um tipo para um fornecedor e uma avaliação de outro tipo para outro fornecedor, isso cai na boca do pessoal da rádio, né, do pessoal do SESMIT, e isso pode acabar te prejudicando. Já vi isso acontecer. Então, mantenha um padrão. Tá? Considere os custos e os lucros e entregue uma proposta específica para isso, uma proposta orçamentária do serviço de NH11. Tá? Então, quando eu vou, por exemplo, numa empresa, eu entro na sala e mapeio a sala. Sala 1, sala do RH. São tantos postos administrativos, e aí eu vou falar todas as avaliações pontuais, a distribuição da luminária, eu falo de 1 a 6, eu olho assim, falo de 1 a 6,
e passo para outra sala. E depois eu jogo na minha planilha. Na verdade, eu já vou fazendo com um tabletzinho, que eu já vou, pela prática, eu já vou preenchendo, mas sem o tablet, você vai com a própria folhinha mesmo, com a prancheta, e anotando. Sala 1, RH, 5 postos, distribuição tal. Aí eu já sei quantas avaliações eu vou fazer. Tá? E aí eu vou. Quando eu chego na parte da produção, eu faço a mesma coisa. Galpão tal. E aí eu faço a avaliação do galpão tal. Galpão por galpão. Segundo erro. E aí, as dúvidas, gente, vão anotando aí, por favor, que a gente, no final, a gente pode conversar sobre elas. Segundo erro, a questão do contrato. Então, é muito comum a gente não ter um contrato próprio para esse serviço. A minha sugestão é, tenha um contrato próprio para a NH11, um contrato que tenha especificações daquele serviço que você vai fazer. Tome cuidado com as pegadinhas, tá? Por exemplo, é muito comum você tender a colocar um cronograma fechadinho dentro do contrato, isso é roubada, porque tem várias questões que podem acontecer por esse cronograma, e isso pode prejudicar na frente, tá? Aí está escrito 2 vidas, mas na verdade são 2 vias, entrega uma vida, né? Contrato, você fique com uma via para quem não tem essa prática, e de preferência reconheça a firma quando for, em especial quando for um serviço maior, tá? É aquela assinatura que você vai lá no cartório e carimba para reconhecer firma para quem não está habituado com isso. Então, a dica é, tenha um contrato específico para isso. Terceiro erro é você usar uma metodologia que não é adequada, metodologia que não é a metodologia completa da NH11. Então, eu tenho visto ainda muito, estou falando agora em fevereiro de 2023, eu tive acesso a um orçamento de um serviço, o cara foi fazer em dezembro essa avaliação, e a auditoria passou e deu pau, porque ele tinha aplicado a NBR 5413. Então, ele chegou lá e fez uma ponto a ponto. Então, para lembrar, tem que fazer avaliação preliminar, tem que fazer avaliação pontual, tem que fazer avaliação média e tem que aplicar os critérios. Tá? Então, Oi, pode falar. Rapidamente, do erro 1, você partiu por 3 ou não tem o 2? O 2 foi do contrato. Ah, tá. Não, beleza. Tranquilo? Tranquilo, é que eu perdi aqui. Então, beleza. Então, eu ia falar que a gente só preocupa com o número primo, né? 1, 3, 5, 7, mas não é o caso, não. Mas vamos lá. Então, vai usar a metodologia completa, tem que fazer a avaliação preliminar, a pontual, a média e aplicar os critérios. Tá? Aí eu falei das interpretações, o exemplo que eu dei. Na avaliação preliminar, na minha avaliação ergonômica preliminar, eu só uso a avaliação preliminar da NH11, interpretação sua. Não tem ninguém falando isso. Não estou falando que está certo ou errado, mas assuma a sua interpretação. Né? Uma pergunta que sempre surge quando a gente conversa. Germano, qual a metodologia que eu vou usar em ambiente externo? Gente, a NR17, a NR1 não indica nada. Para ambiente externo, ela fala, não pode ter, tem que ter uma iluminação adequada para aquele tipo de atividade, e não pode ter ofuscamento, não pode ter aquelas cintilações, não pode ter reflexo, é isso que ela fala. Então, tem gente que fala assim, Germano, tem uma que é da iluminância da luminária pública, 15, 129, 15... Enfim, tem uma lá, que é de 2012, se eu não estou enganado, que é um que fala de iluminação pública. Eu li ela há bastante... Acho que até no grupo, nós temos um grupo de Facilita Geral, e alguém colocou isso lá. E eu deixei para ver a discussão. Mas aquela norma, primeiro, ela não é uma norma indicada na NR17, é uma interpretação, começa por aí. Segundo, ela não é uma norma, quando você coloca no escopo, se eu não estou enganado, tem um tempo que eu já li ela, mas quando você vai ler lá no escopo aplicações, ela não se aplica para questões laborais, ela não se aplica para questões de conforto, então você já tira ela fora. Germano, mas na falta eu posso usar? Uma interpretação sua. Se você acha mesmo necessário fazer esse tipo de coisa, é uma interpretação sua, justifica a sua metodologia. Mas a norma, ela tem tá claramente lá escrita que ela não é indicada para esse tipo de coisa. Tá? Mas beleza. Importante, dentro da metodologia, né? Defina o risco conforme a matriz de risco do seu cliente. Eu sou uma pessoa bem defensora disso aqui. Você, para definir se vai ser um risco alto ou não dentro da sua metodologia, a gente está falando do erro 3, metodologia,
Como você vai definir se é um risco alto ou não? Através de severidade e probabilidade. Normalmente, as empresas utilizam matriz de risco. Então, você tem que utilizar a mesma matriz de risco da empresa. Então, se a empresa usa uma matriz 4x4 e ela tem 4 critérios de severidade, você vai usar 4 critérios de severidade. 4 critérios de severidade para a magnitude da consequência, 4 critérios de severidade para o número de trabalhadores expostos. E assim para a probabilidade. 4 critérios para número para a quantidade de itens da norma que ela cumpre, 4 critérios para a quantidade, qualidade e eficácia dos controles que ela coloca, que são os itens que a gente utiliza para definir a probabilidade. Se ficou com dúvida, no final a gente conversa mais sobre isso. Mas na metodologia também tem que estar claro lá como é que você vai graduar, se é risco alto ou não. Tá? Vamos lembrar que essas informações vão para o PGR. Erro 4 é você não acertar no luxímetro. Né? Então, quando você for optar por um luxímetro, gente, seja para comprar ou seja para alugar, você tem que ter cuidado. Então, primeira coisa, peça o manual técnico do equipamento e vá ler, não tem outro jeito. Vá ler. Então, tem uma fotocélula que permite lá a correção, como eu falei, para sensibilidade no olho humano. Ah, eu nem sei o que é isso, não tem problema, tem que estar escrito isso lá. Porque se não tiver escrito que atende a NH11, você está assumindo uma coisa que não tinha que assumir. Né? Tem que ter nessa fotocélula também a correção para o ângulo de incidência. E esse ângulo de incidência, a definição tem que estar clara para você saber como que vai utilizar na hora de fazer a medição. Como eu falei, tem que permitir a mudança do tipo de lâmpada. Isso aí é uma das coisas que, quando surgiu essa nova norma, os aparelhos, os fornecedores, fabricantes e vendedores, distribuidores desses aparelhos antigos, todos quiseram empurrar os aparelhos antigos na galera, fizeram um preço muito barato. Aí eu comprei bem nessa época da mudança, então o aparelho que eu comprei era muito caro e o antigo era barato, mas quando você ia ver, não atendia, em especial porque não possuía essa diferenciação do tipo de lâmpada. Tá? Eu chamo a atenção mais uma vez do tempo de estabilização, muito importante, que é o tempo que o aparelho tem que ficar parado para ele se estabilizar a célula e conseguir fazer uma medição adequada. Em especial quando você sai de um ambiente muito claro para muito escuro. Tá? Isso tem que estar escrito dentro do manual de utilização do manual técnico do aparelho. E aí, gente, muito cuidado quando você vai alugar, porque você aluga e fala para a pessoa, ele atende? A pessoa fala, atende, você pega sem ver o manual técnico. A responsabilidade é sua, não é da pessoa. Depois você vai até processar a pessoa se for o caso. Tá? Mas eu já vi, em especial, do próximo ponto que eu vou falar, que é da certificação, é o 5º erro. Tá? Existem 2 tipos de certificação, uma mais cara e uma mais barata. O pessoal normalmente faz a mais barata. Eles chamam de rastreada. Ela é mais barata. Eu acho que ela é a metade do preço da acreditada. A certificação acreditada, eu fiz um recentemente, eu não lembro do valor, acho que 240 que eu paguei, 240 ou 340 que eu paguei. E a outra era metade do preço. E quando eu pedi para a fornecedora, a primeira coisa que ela me deu foi o preço mais barato. Germano, na norma não está claramente escrito isso, não está, mas também não está escrito que pode ser a rastreada. E ela usa o termo laboratório acreditado. Tá? Então, eu nunca tive problema com isso. E alguém falou no grupo, a gente está no grupo lá, que falou, Germano, eu já tive problema. Na verdade, eu já tive problema com auditoria externa. Mas você não recebe uma multa, você não recebe nada disso. O cara te dá lá um ajustezinho de conduta, e aí, na próxima auditoria, você corrige isso. Isso é fácil de resolver. Mas teve uma colega lá dentro do grupo, se eu não estou enganado, que falou que o Ministério do Trabalho já pegou no pé por conta disso. A questão da periodicidade de calibração, use as recomendações do fabricante. A maioria dos fabricantes tem isso bem definido. E caso o seu aparelho caia, caso o seu aparelho tenha algum tipo de problema, crie uma forma de você testar ele. Eu falo assim, uma calibração indireta. Então, pega um nível de iluminação de uma sala que você sempre vai, seja no seu escritório, dentro da sua casa, com a luz que é a mesma, e faça essa avaliação sempre antes de você ir fazer o serviço
Então, olha, dentro do meu quarto aqui, dentro da minha sala, dentro do meu escritório, está sempre tantos lux, independente se é alto ou baixo. Coloque lá, faça a medição, anote esse registro e vá fazer a medição. É um jeito de você ver, são esses tais dados históricos, né, que a norma indica. Em relação ao relatório técnico, ainda dentro da calibração, um dos itens mínimos que você tem que colocar no relatório técnico são as informações sobre esses equipamentos, sobre os acessórios que são utilizados, né? Inclusive, anexar o certificado de calibração lá, tá? Então, mais uma vez, cuidado, pessoal, com quem aluga aparelhos, tá? Cuidado com isso. O sexto erro é você pegar um sistema de iluminamento, um sistema de iluminação muito ruim. Então, você vai naquela galpão que tem várias lâmpadas queimadas, as luminárias estão todas sujas. E aí, a minha sugestão é que você tem que conversar com o empresário, o dono da empresa, e falar assim, cara, troque as lâmpadas, limpe as luminárias. Isso é coisa que você faz com custo muito barato. Por quê? Porque eu não posso te prometer que se você trocar as lâmpadas e você limpar as luminárias, que esse é o ponto, tá, gente? Você não pode prometer que vai dar dentro do indicado. Você não pode falar isso. Mas vai dar certamente melhor do que está. Então, se eu fizer avaliação com essas lâmpadas todas queimadas e essas luminárias todas sujas, certamente vai dar bomba. E agora, tem uma chance de você melhorar essa eficiência do sistema de iluminação e chegar mais próximo do ideal. Então, faça isso, mas cuidado com essa. Eu coloquei cuidado com as falsas promessas, porque para não dar essa sensação de que, nossa, você falou que eu ia fazer, tipo, uma trabalheira danada para mexer nessa iluminação e não está dentro. Né? Eu já passei por uma situação dessa uma vez, o cara deu a entender que se ele fizesse essa organização ia estar dentro, né? E não estava. O sétimo erro é você não fazer avaliação qualitativa, não fazer avaliação preliminar. E aí tem esse anexo 3, como eu falei, que ele te dá boas dicas para você marcar sim e não, conformidade, não conformidade, desses principais itens. Esse quadro é um bom quadro para você fazer essa avaliação preliminar. Na nossa ferramenta, por exemplo, esse quadro dá origem a alguns gráficos, tá? Então, também é uma indicação legal. O oitavo erro tem relação com a avaliação pontual, tá? O oitavo erro é aquela pessoa que só faz a avaliação pontual, né? E aí é muito comum você fazer um orçamento numa empresa. Quanto que você vai cobrar, Germano? Para fazer esse serviço eu vou cobrar 12 mil. E o concorrente? 1.000. Eu falar, mas não tem errado. 12 mil para 1.000 é muita diferença. Aí você vai ver o orçamento do colega, tá falando que atende NH11, e aí quando você vai apertar, pedir a empresa, pede ele um exemplo de relatório, e aí você vai ver são só avaliações pontuais, tá? E aí quando você vai fazer a avaliação pontual, gente, cuidado com os locais de medição, porque a avaliação pontual ela tem que ser feita nos locais corretos e na angulação correta. Se você tem, por exemplo, um professor que usa um quadro negro, o luxímetro não pode estar no horizontal a 75 centímetros, ele tem que estar no quadro onde acontece a avaliação, em alguns pontos. Então, até isso, na hora do orçamento, você tem que pensar quais são os locais de medição que são mais adequados, né? E uma coisa que o pessoal esquece muito, já falei algumas vezes aqui na live, que é aplicar os critérios. No final de tudo, aplique os critérios. Tem critério relacionado com avaliação pontual e tem critério relacionado com avaliação média. Então, fez a avaliação pontual, aplique os critérios. Nosso penúltimo erro tem a ver com a avaliação média, que é uma dúvida muito frequente aqui dentro do nosso formulário, e sempre a gente conversa sobre isso. A avaliação média, gente, ela é obrigada. Por que eu estou falando isso? Essa é uma das grandes inovações, por exemplo, da NH11. Ela considerou que o ambiente ele tem que estar uniformemente iluminado. Então, tem que se fazer. O exemplo que eu dei, o pessoal que só faz avaliação pontual. O anexo 1, ele mostra, além dos exemplos, os procedimentos para você avaliar e determinar e calcular a avaliação média. Tá? Quando você não encontra um exemplo exato, você tem que fazer algo similar. E isso tem que ser registrado dentro da metodologia. Então, isso também é um erro comum. A pessoa faz a avaliação, não escreve na metodologia a diferença que ela fez
do exemplo tal, e na hora que quem fosse, né, atualizar essa medição não iria conseguir aplicar aquela metodologia, tá? E no final, fez a avaliação média, aplique os critérios para avaliação média. Como eu falei, tem gente que esquece de no final, acha que é só medir, calcular e ir embora para casa. Não é, tem que calcular e tem que aplicar os critérios lá da avaliação média. Aqui são 6 exemplos, né? A gente vai fazer um joguinho agora, Juliana, daqui a pouquinho com a enquete, mas aqui são 6 exemplos. Ó. Exemplo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da NH11. Para quem não sabe, está lá no anexo, né? Anexo 1. Então, a gente tem... Todas aqui, elas chamam de área retangular. Então, não vou ficar falando isso, não. Então, é uma área retangular, por exemplo, a figura 1 é uma área retangular, as fontes de iluminação são padrões, são regulares, da mesma distância, né, de largura de uma da outra, das fileiras. Então, esse é o primeiro padrão. O segundo padrão é a luminária central. Então, nesse segundo padrão, a luminária está aqui na bolinha, ó, onde eu estou colocando a bolinha aqui. Tá? O terceiro padrão é uma linha única de luminárias. Então, é uma linha só, tá vendo? Única de luminárias. O quarto padrão é um ambiente que tem 2 ou mais linhas contínuas de luminária. Então, tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, tá? Então, esse aqui é o quarto padrão. O quinto padrão é quando você tem uma linha contínua de luminárias. Então, olha a diferença. Aqui, ela não é contínua, e aqui, no 3 não é contínua, e no 5 ela é contínua. E no sexto, é o teto luminoso que a gente chama. Aquele que tem... o teto todo é luminoso, tá? Vamos fazer um exercício aí agora. Vou pedir a Juliana para abrir uma enquete. Para quem não sabe mexer na enquete, gente, ela aqui do lado embaixo à direita aqui tem uns desenhinhos de triângulo, quadrado e bolinha. Você vai clicar ali, ou então no que surgiu aí, Juliana, no que surgiu um pop-upzinho embaixo à direita da enquete, e eu queria que vocês votassem. Então, olha só, aqui nessa sala a gente tem esse posto aqui, ó, que eu chamei de posto 1, que tem aqui a determinada iluminação. Não vou dar dicas, não. Eu quero saber de vocês qual padrão é esse aqui. De 1 a 6, acho que a última opção é nenhuma delas. Então, eu vou dar aí 30 segundos para vocês votarem. Quem não conseguir, liga o microfone que a Juliana ajuda a encontrar. Tá? Então, votar de 1 a 6 aí, qual que é o padrão desse primeiro posto. A enquete já está lançada, pessoal. Vamos lá. O pessoal está votando, Juliana? Sim. Vamos lá, pessoal. Isso mesmo. Vamos votar. Juliana, como que acessa a enquete? Aqui, ó, todo mundo vendo a minha tela. Sim. Aqui, ó. Embaixo aqui tem um triângulo, um quadrado e uma bolinha. Clica aqui e está no primeiro aqui, ó, enquete. Entendeu? Então, só clicar aqui e votar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E aqui na minha imagem, então, já que todo mundo viu aqui, agora eu vou voltar para a minha imagem aqui, ó, que é as imagens aqui, o exemplo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Deixa eu ampliar aqui para vocês enxergarem. Aqui na minha imagem é a colinha. Ó, modelo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos lá? Todo mundo? Últimos segundos. Juliana, fecha então a enquete para nós aí. Vamos ver quanto que deu a primeira aí. Fechando a enquete, então, pessoal, ó. Aí, vamos clicar aqui que a gente vai ver quanto que deu. Pode divulga o resultado, Juliana. Finalizado. Agora, divulga o resultado, Juliana, por favor. Embaixo, né? Uhum. Vamos lá. A maior parte das pessoas, a galera ficou com medo de votar. Gente, eu esqueci de falar. É anônimo, tá? Não dá para nem eu nem a Juliana sabemos quem que anotou, nem falou nada, não. Então, ó, vamos lá.
maior parte dos Coragem, votos, pessoal. coragem, maior parte dos votos, 4. Depois, desculpa, foi o 3. Depois o 4 e depois o 1. Então, 1, 3 e 4. Vamos lá. Depois eu vou abrir para pergunta, estou vendo que tem pessoal aqui com a coisa levantada. Olha lá. Agora, enquete 2. Anotou em 1, 3 e 4, né? Vou anotar aqui para não esquecer. Então, foi 1, 3 e 4. Agora, o posto de trabalho 2, gente. O posto de trabalho 2 é o de cá, ó. Essa pessoa aqui, ó. Que fica aqui. Vamos votar na... abre a outra enquete aí, por favor, Juliana. Segunda enquete. É a mesma coisa, de 1 a 6. Qual que é a distribuição do posto 2? Beleza? Então, vamos votar aí. Só um momento, por favor. Nós fizemos do posto 1. Agora a gente vai fazer do posto 2. Vamos lá? Liberou, Juliana? Liberado. Sem identificação, tá, pessoal? Não Sem fica com medo, identificação. não. Boa, Juliana. Boa. Então, vamos lá. O posto 2, azulzinho aqui, ó. Qual que é o tipo de padrão de iluminação que tem no posto 2? Vamos lá, mais alguns segundos. 1, 2, 3 e... Juliano, finaliza, por favor. E divulga aí para nós a... Finalizado e divulgado, Germano. Agora vamos ver aqui o que o pessoal respondeu. Ó, mesma coisa, né? Enquete 2 aqui, ó, embaixo. Foi o 3 e o 4. Eu vou considerar o 3 e o 4 na enquete 2. Beleza. Muito bom. Agora vamos lá, vamos ver o resultado aí das interpretações e as discussões, né? Para o ponto 1, ficou a distribuição 2, que nem está na eleição, olha. No ponto 1 ficou a distribuição 2. E no ponto 2 ficou a distribuição 3, que foi a mais votada. Aí eu queria que vocês abrissem aí o microfone para quem quiser falar, porque não teve nenhum voto no padrão 2, na primeira. Olha a luminária aqui. Eu não posso falar que tem um sozinho dentro desse posto. É para causar discussão mesmo da gente. A ideia é essa mesmo. Alguém quer falar? Germano. Pode falar. Eu fiquei em dúvida, eu não sei se é possível voltar aí, quando você explicou os 6 padrões, o primeiro padrão, eu não peguei bem. O primeiro padrão, Nailton, ele é uma distribuição regular. As luminárias têm as mesmas distâncias, estão simetricamente distribuídas dentro da sala, com 2 fileiras ou mais. Pois é. Padrão aqui, ó. E nós estamos falando desse primeiro ponto aqui, ó. Ponto 1 agora. Pois é, parece que ele não difere muito daquele pontão ali no quarto padrão, no padrão 4. Tem. O padrão 4 é esse aqui que o Nailton está falando. O padrão 4 são 2 ou mais linhas contínuas. Elas não estão, apesar de na imagem elas não estão necessariamente espaçadas simetricamente. Eu vou mostrar um exemplo ali na frente, que você vai ficar mais claro esse padrão 4 para você. Tranquilo. Mas olha só, gente, eu considerei na minha avaliação que esse posto aqui só tem essa luminária. E aí, a pessoa pode falar assim, Germano, mas a luminária do lado fornece iluminação para o posto dele. Eu falei, ótimo, então essa luzinha aqui também que é atrás, ó, ela também fornece iluminação. Quando a porta do corredor está aberta,
A luminária lá do corredor também ilumina aqui. Ilumina mesmo. Se você abrir a porta do corredor, muda no luxímetro. Mas não é isso que você tem que considerar. Você tem que considerar a principal fonte de luminância. Então, por isso que eu, nesse caso, colocaria o item 1. Ah, Germano, e se eu colocasse, de fato, por exemplo, o item 2, no meu posto 1, eu colocaria o padrão 2. Ah, mas se eu colocasse o padrão 1, se você colocasse o padrão 1, apesar de eu não concordar, você tem que justificar na metodologia isso. Então, para cada sala, a avaliação preliminar qualitativa ela indica isso. Você tem que indicar por que você chegou nessa conclusão, tá? Desse padrão. E quando você for refazer, vai dar alteração. Tem que fazer com o mesmo padrão, senão vai dar alteração. Tá bom? Então, anotem aí, caso alguém tenha ficado com dúvida, a gente vai abrir com mais perguntas no final. Tem alguém mais dúvida desse exemplo? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ô, Germano. Oi. Quem é? Jaqueline, boa noite. Jaqueline, boa noite. Nesse posto 1 aí, quando eu vou avaliar a iluminação média, eu não chego num determinado ambiente, por exemplo, numa sala, e olho quantas luminárias tem nessa sala, à disposição dela. Na sala toda. Isso, da sala toda. Então, vamos considerar que você dividiu essa sala, que é uma sala ampla, em 2 postos, porque se você fosse considerar ela como uma sala toda, não teria um padrão definido para ela. Então, vamos considerar o posto... Desculpa, Jaqueline. Só o que a Jaqueline está falando, gente, para quem não está entendendo, porque essa é uma pergunta de quem está na prática, a Jaqueline está falando que eu vou dividir aqui, ó, como se fosse a minha linha aqui, né, Jaqueline? Isso aqui é um cômodo, isso aqui é outro cômodo. Isso. Pronto, Jaqueline. Continua. E aí, se eu for considerar, né, o posto 1 aí, por isso que eu considerei na enquete aí como o padrão 3. Porque você tem 2 lâmpadas espaçadas, independente se uma lâmpada está iluminando o posto, né, um determinado posto, e a outra lâmpada outro determinado posto. Excelente. Então, para iluminação média, eu consideraria um padrão 3 por isso. Excelente, Jaqueline. Excelente. A proposta nossa é causar discussão. Uma das coisas que as pessoas têm que ficar claro é que a NH1, gente, ela não é de uma interpretação única. E isso que a Jaqueline falou, eu entendo perfeitamente e eu concordo. Se eu fosse fazer uma auditoria no relatório técnico que a Jaqueline tivesse feito, e ao invés dela escolher o padrão 2 de iluminação central, né? Ela escolhesse o 3, que fala de uma linha única, ó, o 3 é esse aqui de cima, ó, uma linha única. Então, a Jaqueline está entendendo que uma luminária, aqui, ó, essa aqui está maior. Uma luminária é essa, e a outra luminária é essa. Então, ela vai calcular com base nisso. Jaqueline, eu concordo. Sabe por que eu não escolheria isso, Jaqueline? Porque na hora de você colocar todos esses critérios nesse espaço aqui, não vai fazer muito sentido. Acaba vai ficar igualzinho esse aqui. No espaço, né? Entende? Uhum. Mas eu concordo com você. Se você quiser fazer essas medições, mas olha só, você tem que fazer uma medição. Olha o pontinho aqui. Uma medição aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Então, eu prefiro fazer 4. Não vai dar muita diferença, tá, Jaqueline? Se você tiver algum dia a possibilidade de fazer um cálculo daqui para cá, você vai ver que não vai dar uma diferença muito grande, não. Entendi. Nesse exemplo, tá, Jaqueline? Não estou falando de todos os exemplos do mundo, não. Sim. Nesse aqui. Mas eu concordo com você. E para quem não ficou claro, liga o microfone, dou-lhe uma, dou-lhe 2. Passamos. Jaqueline, obrigado e parabéns pelo raciocínio. Enquete 3. Abre para a gente aí, Juliana, por favor. Agora, o meu posto de trabalho é esse aqui, ó. Olha aqui. Nesse espacinho aqui, ó. É uma pessoa que coloca lá, por exemplo, o calçado dentro da caixa. Tá? É aqui, ó. Nesse espacinho aqui. Todo mundo vendo? Vou aumentar aqui para todo mundo ver, ó. Nesse espacinho aqui. Enquete 3. Está no ar, Juliana? Sim, já está no ar já, Germano. Então, por favor, gente. 20 segundinhos lá. Dou-lhe uma. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos votar? Vai fechar, vai fechar. Analisem.
direitinho a Não distribuição. subiu, não. Tá aqui a Enquete, cola. não. Olha aí, olha Não aí, por subiu a favor. enquete. Dá uma olhadinha, por favor. Peraí, subiu agora. Subiu agora. Ah, deve ser o Germana, delay tá? de internet. Germana, dá 5 minutinhos aí. É porque nós estamos falando de Minas. Esse pessoal aí deve ser de longe de Minas. A internet demora para chegar lá. É assim. O sinal é longe. Até bater no... O 5G, até bater no... Eu chamo? SpaceX lá em cima, lá e voltar, demora muito. Vamos lá. Então, mais 10 segundinhos para votar. Vamos lá. Aqui, ó. Posto de trabalho aqui. Qual que é o tipo de distribuição dos 6? Vota aí. Ou é nenhuma delas? Para quem está votando em uma delas, gente, você não tem muita escolha, não. Você tem que achar um, tá? Para quem, na prática, quando a gente vai aplicar, tem que achar um dos 6 aí. Criar estratégias para isso. Vamos lá? Deixa eu ver, então, a enquete como deu. Fecha, por favor, Juliano. Gente, se tiver pergunta no chat aqui, ó, a gente vai ler depois. Eu vou ler vou ler depois esses comentários, tá? Muitos comentários legais aqui. Pode ir, Juliano? Pode fechar. Terceira enquete. Então, vou anotar aqui. A maior parte do pessoal votou 3, 4, 5 e 2. Nossa, isso aí foi confuso, hein? Vamos ver. Vamos ver qual que o pessoal acha agora. Então, tá aí. É um posto de trabalho aqui, como eu falei, né? O padrão é esse aí. É o padrão 3. Qual que é o padrão 3? Ambiente retangular. Então, uma pessoa que trabalha lá no ambiente retangular. É uma linha única de luminárias. Só que as luminárias são esparçadas. É diferente do 5, que é uma linha contínua. Eu achei que esse todo mundo ia acertar. Deixa eu ver o pessoal votou no 3, votou no 4. Quem votou no 4? Ambiente de trabalho, o 4, a imagem do 4 aqui, ó. 2 ou mais linhas contínuas. E aí vai entrar a mesma conversa que a gente estava tendo lá com a Jaqueline. Se você entender que essas luminárias aqui refletem, eu entendo assim também, tá, gente? No trabalho da pessoa aqui, e você for querer considerar o 4, tudo bem. Coloque isso na sua metodologia. Para quem não entendeu essa ideia da metodologia, é o seguinte, vou botar uma grande aspas aqui. É como se cada folha do seu relatório você fosse avaliar um ambiente. Vamos imaginar assim. Então, logo no início do relatório, você fala o seguinte, olha, nesse galpão de produção de caixas vermelhas, vamos chamar assim, eu considero que o galpão todo é um padrão de distribuição semelhante à figura 4 do anexo 1, que é um ambiente retangular com 2 ou mais linhas contínuas de luminária. Ótimo, faz o cálculo com isso. Se você considerar que... aí, qual que é o problema disso, tá, gente? Olha só, Germano, por que você considerou o 3 e não considerou o 4? Deixa eu eliminar o 5 primeiro. O 5, ó, área retangular e uma linha contínua. Então, esse 5 não é da gente. Porque aqui tem uns pontos escuros entre as luminárias. Então, não é o 5. Desculpa. Ô, Germano. Oi. Deixa eu intrometer de novo aqui. Pode. Na verdade, eu acredito que quem votou no 2, assim como eu, teve uma dúvida nessa marcação sua e da seta. Eu, pelo menos, eu pensei que era só nessa areazinha aí, logo acima da seta tem uma luminária só. Tá vendo? Não sei se é luminária, acima dessa... Isso, essa mesmo. Tá ótimo, tá bom. Então, aí eu aceito. Disso, porque senão, aí eu concordo que né, essa terceira aí, mas acredito que o pessoal teve dúvida nisso aí também. Tá bom. Então, vamos considerar isso que a gente falou está correto, tá? É uma linha de luminárias. Aí, a minha questão é, o 5 não é, porque as luminárias não estão todas unidas. Então, tá. Eliminei o 5. Por que eu considerei o 3
ao invés do 4. É importante falar isso. Eu considerei o 3 porque se você for considerar o 4, aqui nessa área a iluminação vai ficar muito ruim. Porque você concorda comigo que não existem, eu não estou nem falando das lâmpadas que estão queimadas ou não. Percebam que aqui não tem luminária aqui no meio. Então, se você considerar todo o galpão com um padrão de distribuição igual, você também não está muito correto nisso não. Porque ó, aqui não tem uma distribuição, aqui não tem uma mesma distribuição, aqui não tem, aqui não tem. Então, por isso que eu não consideraria esse padrão 4. Eu não consideraria por causa disso e porque o cálculo vai ficar muito ruim. O cálculo nessas zonas de penumbra vai ficar muito, muito ruim. Vai jogar o cálculo para baixo e você vai ter que aumentar a iluminação muito desse galpão para chegar na média que você deveria ter. Então, vou repetir. Eu consideraria o 3. Germano, está errado eu considerar o 4? Olha, no meu entendimento, é menos adequado, porque aqui não tem distribuição de luminária contínua. Aqui não tem luminária, não é nem que está apagado, não tem luminária contínua. Então, não são filas, não são linhas contínuas de luminária. E o segundo motivo é que, se você considerar isso, você vai fazer uma avaliação do galpão inteiro, a avaliação média inteira. E a ideia da avaliação média, gente, preste atenção que isso é um ponto de dúvida. Anote aí, por favor. A ideia da avaliação média não é uma avaliação média de todo o galpão. É a avaliação média daquela área de trabalho. Por isso que é importante lá na definição você entender o que é área de tarefa e área de trabalho. A avaliação média não é a avaliação média de toda a sala. É a avaliação média daquelas áreas, daquela área de trabalho. Para quem não lembra, a área de trabalho é um conjunto de áreas da tarefa. Então, é muito pouco provável que esse trabalhador daqui vá trabalhar lá no canto do galpão. Muito pouco provável. Então, é importante esse conceito que eu falei, tá? Literalmente, esse conceito é uma chave, é um asterisco para anotar aí. É muito importante, que vai ajudar vocês a identificar o que é a área qual que é o melhor modelo, tá? Então, vou repetir. A avaliação média não é de todo o galpão, é a avaliação média da área de trabalho. A área de trabalho é o conjunto de áreas das tarefas. Então, não faz sentido você fazer uma avaliação média desse nosso posto fictício aqui, considerando lá o cantinho do galpão. Então, se eu for considerar só aqui, por isso que eu escolhi a figura 3. Alguma dúvida, dou-lhe uma. Alguma dúvida, dou-lhe 2. Alguma figura, dou-lhe 3, passei. Vamos lá. Enquete 4, Juliana, deixa aí já coloca aí no ar, por favor. Posto 1 aqui, ó. Nosso querido posto aqui. Qual que é o padrão de distribuição desse posto? Vamos lá na enquete para ver a galera. Qual que é o padrão? Ó, padrão 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Enquanto o pessoal vota, eu queria um favor. Queria que vocês tirassem um print aí e postassem nas redes sociais, marcando e facilita, por favor. A gente faz esse conteúdo com muito carinho, um conteúdo gratuito, conteúdo que a gente julga ser de qualidade, e gostaria que vocês, quem sentir a vontade, de fazer um print e postar aí, marcando e facilita, por favor. Juliana, não estou conseguindo. Parece que não está liberado para votar, não, Juliana. Juliana, vê para nós aí. Enviei. Enviado? Então é um delay da internet. Gente, é porque eu não sei se vocês estão conseguindo ver, tem que arrastar lá para baixo, ó. Eu não sei, para quem não pegou a prática ainda. Para mim chegou. Não, chegou normal, Germano. Só que quando você clica, você não está conseguindo votar. Ah, tá. Não tá deixando Olha, eu estou conseguindo votar. Finalizada no cantinho superior direito, tá como entendi. finalizada. Ô, Juliana, vê se ela...
Eu vou enviar novamente, Germano. Tá bom, tá ótimo. Vou fazendo só um Então, momento. feche a enquete aí que ela vai enviar novamente. Enquanto isso, deixa eu voltar para a imagem lá para o pessoal mostrar aqui, ó. Só um momento. Enquanto isso, vocês vão olhando a imagem ali, Pensando, né, Juliana? pensando, tomando coragem para E eu vou ler alguns comentários aqui, que eu já vou aproveitar, vou ler alguns comentários aqui, Juliana. Isso. Vou lá no início. Doutor Maicon, Samanta, boa noite todo mundo. Gleice, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. A Samanta está com o filho no colo lá. Aline, bebê pequeno. É isso aí, gente. Para nós ergonomistas, à noite agora é a hora de descanso e de cuidar da família, né? Eu também estou aqui com o meu pequeno. Vamos conseguir assistir. Que bom que tá todo mundo aí. Aí, ó, enquete está lançada. Vamos deixar alguns minutos aí. O Mauro está aí, a Poliana também, boa noite. Ah, e aí, ó, a Michelle. Michelle, no final eu chamo o PP para ver você se não tiver dormido. Michelle é uma amiga muito querida. Aline, Natália. Vai ter sorteio de brinde? Ah lá, a Natália já querendo, ó. Vai ter, tá tendo, tá, Natália? Não sei se você chegou a tempo, mas tá tendo sim. Acho que você chegou a tempo, sim. Germano, e aproveitando que você falou sobre isso, quem ganhou o kit de ergonomia é a Reabilite. Agora o nome da pessoa eu não sei. Aí, quem tiver no perfil da Reabilite, por favor, escreva aqui o nome, por favor, para a Juliana identificar aqui. O Michael elogiando, excelente parte do Facilita. Muito obrigado, Michael. Doutor Michael sempre está aí. É isso aí, Edinardo. Muito obrigado, tá? Obrigado, cara. Obrigado. Você é um cara muito querido também. O Michael pode ver brinde lá. Pode ver brinde que os olhos dele brilham. Aí, Mauro, brinde mais live. Só não aprende quem quer. É isso aí. É o Juliano Ferreira. Tá, depois eu continuo aqui lendo a Juliana Ferreira. Depois eu continuo lendo a... Vamos ver as enquetes. Pode fechar a enquete, por favor, Juliana? Finalizada a enquete. Vou atualizar aqui para ver se... Ó, enquete número 6. Juliana, manda o resultado para mim. Fala os votos mais votaram aí. Vai demorar a chegar para mim aqui. 10 pessoas votaram no 1. Desculpa, qual que é a enquete? Essa é assim? É a 4, né? Tá, 10 pessoas votaram no 1. 2 pessoas votaram, 3 pessoas votaram no 1. Os dois mais. 1 voto 1 com 10 votos. 2 com 3 votos. E o 6 com empate também de 3 votos. 2 e 6, tá. Vamos ver. Então, ganhou 1. Vamos ver lá agora a interpretação do pessoal. Esse aí, cabe discussão. O 1 ou o 4. Eu botei aqui, ó, o 1 ou o 4. Tá? Vamos lembrar, o que é o 1? O 1 é um ambiente com fontes, padrões regulares, simetricamente esparçadas. Tá? Então, eu considero que sim. Tá? Eu imagino que tem aqui, uma aqui. Então, eu imagino que sim. Então, seria um 1. E o 4? Por que eu botei o 4 para causar confusão aqui? Porque a gente poderia considerar que dentro do posto 1, aquele raciocínio que eu falei, o que é a área média? Né? Desculpa, a iluminação média. É a iluminação na área de trabalho. A área de trabalho é a área de cá. Então, a pessoa poderia falar, Germano, eu também entendo que a gente tem duas ou mais linhas contínuas de luminária. Ótimo, também aceito. Então, 1 ou 4, depende da sua metodologia. Tá ótimo? Alguma dúvida?
Então, vamos lá. Chegamos aqui ao final, e uma das coisas... Ao final, não. Vamos passar de ponto. Uma das coisas que apareceu muito na pesquisa foi a dificuldade dos layouts. Então, a gente tentou mostrar para vocês agora, a gente adicionou isso hoje ainda, para poder responder ao formulário. Por isso que o formulário é importante, gente, porque direciona para onde que a gente vai levar nosso conteúdo. E aí, uma outra coisa que apareceu com muita frequência é, Germano, eu não consigo interpretar o que é ponto P, o que é ponto Q, tá? Então, a gente vai colocar aqui, eu botei um exemplo qualquer, eu peguei aqui o exemplo 4, para quem está lembrado. O exemplo 4 é 2 ou mais linhas contínuas de luminárias, tá vendo? Ó, 2 ou mais linhas. E aí, esse aqui é um recorte do nosso material, da nossa ferramenta. Então, a gente coloca, para cada modelo, a gente coloca um passo a passo para a pessoa seguir. E a gente tentou traduzir isso de forma que as pessoas entendessem. Então, imagine aqui, ó, primeiro passo, conte quantas luminárias tem por fila e conte quantas filas. Aí aqui, eu devia ter colocado, não coloquei. Aqui do lado, é o campo para você colocar o número, tá bom? Aí tá aqui, ó, o passo 3.1. Sobre as linhas centrais das luminárias, do lado esquerdo do centro, você vai fazer uma medida. Então, ó, linha central. Então, tem aqui uma luminária na linha central. Tá ótimo. Estou vendo aqui a linha central. O lado esquerdo da luminária. Então, ó, a linha central, as linhas centrais, lado esquerdo. R1, medir. Ainda, sobre as linhas centrais, só que do lado direito do centro. Ótimo, medir. R2. R3. As linhas imediatamente adjacentes às colunas centrais, você vai medir do lado esquerdo. Então, tá aqui. Eu tenho aqui a linha central. Eu posso medir o R3 e o R4 aqui ou aqui. O que é importante? Se você medir o R4 aqui, esse padrão da imagem mantém. Se você medir o R3 e R4 aqui em cima, você tem que inverter o padrão da imagem. Qual que é a sugestão que a gente dá no curso? A gente orientar pela porta. Normalmente, eu oriento pela porta. O layout, o desenho que a gente faz, tem a porta e eu oriento em relação à porta. Tá? Mas, enfim, então tá aqui, R3 e R4. Vou pular. Aí ele fala, agora calcule a média do R. Simples, uma soma e dividir por 4. Média aritmética. Beleza. Cadê o P1? Ah, tá aqui. Agora nós vamos medir P1. P1 é numa diagonal. P2 na outra diagonal. Agora você faz a média. Beleza? Do P, calculei. Eu não vou fazer para todos não, tá, gente? Estou pegando só um exemplo. Peguei um mais complicadinho para ficar mais... para vocês conseguirem ver como é que a gente propõe que vocês façam, ou através do nosso material, ou através do que vocês forem criar aí. Tá bom, agora vamos medir as T's, tá? O que é T1? Entre as linhas centrais, tá aqui as duas linhas centrais, vai no canto da sala, no canto esquerdo. Beleza, é o T1. O que é o T2? É na projeção de uma das fileiras centrais. Aqui, T2, ó. O que é o T3? É a mesma coisa do lado de lá. Então, no canto oposto. E o T4 também, no lado oposto aqui do T1 e T2, entre duas luminárias, você vai pegar a projeção de uma, vai colocar, e agora vai calcular a média de T. Oi, gente, alguém ligou o microfone? Quer alguma coisa? Tem alguém com o microfone ligado aí, por favor. Depois nós vamos medir o Q. O Q é no eixo perpendicular às luminárias de um canto e do outro. Depois você faz a média aritmética. No caso aqui, soma de 20 por 2. E depois você joga na fórmula. Cada uma letra maiúscula dessa é uma média que você calculou lá atrás. E aí é uma regra, é uma equação de primeiro grau. Tá? Então, eu tentei fazer isso para poder mostrar que existe uma regra. O que você tem que fazer é entender os desenhos. Tá? No curso que eu vou falar, a gente faz muito essa análise dos desenhos, que é importante. O 10º erro é a não aplicação dos critérios. A gente tem que aplicar 8 critérios. Existem critérios para avaliação pontual e existem critérios para avaliação média. O item 5 da norma fala desses critérios. E aí você tem que ter cuidado com interpretações também, porque tem gente que interpreta errado esses critérios. Tá? Então, tem que ter uma interpretação correta desses critérios. A última enquete agora, Juliana, abre ela, por favor, é a 5ª enquete.
Eu queria que vocês marcassem de 1 a 10, eu vou rever eles aqui agora, qual que é o erro que vocês acham que mais cometem, qual que é o erro que vocês acham que está mais presente na realidade de vocês, e eu vou passar aqui rapidinho. Então, erro no orçamento, assim que tiver, Juliana, você me fala. Já está lançado, Germano. Lançado? Então tá. Ó, 1, erro no orçamento. 2, erro no contrato. 3, erro na metodologia. 4, dificuldades ou erros com o luxímetro. 5, com a calibração. 6, com a manutenção do sistema de iluminação, com lâmpadas queimadas e sujeira, e você faz essa avaliação com esse sistema comprometido. 7, a não realização ou realização inadequada da avaliação preliminar. 8, a não realização, aliás, a realização inadequada da avaliação pontual. 9, a não realização ou a realização inadequada da avaliação média. E o 10º, vou pular aqui. Opa. E o 10º, que é a não aplicação dos critérios de avaliação pontual e média. Então, vamos votar lá. Qual que é o erro que você acha que mais comete? Qual que é o erro que você acha que mais as pessoas que estão ao seu redor cometem? Lembrando que é uma enquete anônima, tá, gente? Enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários que ficaram para trás. Germano, alguém levantou a mão. MS ocupacional. A gente vai abrir as perguntas no final, mas pode ficar à vontade de fazer a pergunta aí, tá? Pode ficar à vontade. Leonardo. E quando o orçamento é para empresa distante? Ah, Leonardo, boa pergunta. Eu peço fotos. Eu peço imagens das salas. Então, eu tenho 2, 3 padrões de fotos. Inclusive, essas fotos aqui são as fotos que eu mando para a pessoa. E falo, olha, eu quero fotos desse tipo, que tira no canto da sala, que dê para pegar todos os postos e o teto, porque eu quero ver o padrão de iluminação. E eu faço o orçamento, Leonardo, dessa mesma forma. Eu anoto, sala 1, e aí eu peço a identificação das salas, tá? Leonardo, depois você me pede no grupo, que eu vou mostrar um recorte do que eu costumo mandar para as empresas em relação a isso, tá? No curso a gente tem esse recorte, mas eu posso disponibilizá-la, mas nada mais é do que uma mensagem WhatsApp, um PDFzinho que eu mando, mostrando, olha, eu quero foto do administrativo, eu quero assim, e da produção eu quero assim, logística eu quero assim. Respondido, Leonardo? Reability. Assinatura digital é indicada e agiliza tudo, concordo. Eu também uso assinatura digital aqui. Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Eu fui numa empresa uma vez que as luminárias elas tinham uma luz que joga a luz para cima, como se fosse uma luz indireta. Entendi. E ela era toda, ela era disponibilizada em diagonal, mas não tinha padrão. Ela tinha, às vezes, como se formasse um V, então encontrava duas lâmpadas. Isso, e alguns pontos ficavam distantes. Como que faz isso? Mas deixa eu entender. Isso é porque o produto não podia iluminação direta? Eu já vi isso dentro do laboratório. Eu acho que foi uma pira da arquiteta, alguma coisa assim, porque eu não entendi a lógica daquilo num posto administrativo grande, então não é uma sala pequena, é uma sala muito grande, sem divisória, sem paredes, nada, e ele era inteiro desse jeito, então tinha pontos, assim, em avaliação pontual, que era muito escuro, não chegava a 200 luz, e aí tinha pontos que dava 500, e aí como, lógico, aquilo está errado, a gente tinha que orientar, mas como que a gente calcula nesse caso? A avaliação, ela vai ser feita da mesma forma. O que você tem que tentar, se você quiser depois jogar no grupo as fotos, né, para a gente discutir, mas a sua dificuldade não vai ser nem calcular, porque a pontual vai ser feita do mesmo jeito. Agora, você tem que achar um padrão menos ruim para você definir o que vai ser os modelos da avaliação padrão, média. Né? Nesse caso, não tem como. Então, porque você não vai encontrar. Por isso que eu falei menos ruim, porque você não vai nem achar um bom. Você não vai achar nenhum que se aproxime dos 6 exemplos. Mas você
tem que achar algo, por exemplo, eu colocaria, de repente, lá no último, no teto luminoso, que eu acho que é o menos ruim, mas pelo que eu estou imaginando, tá? O que você pode fazer? Depois tenta achar na internet, ou pega essa imagem que você tem, ou tenta achar na internet algo semelhante para a gente julgar lá no grupo e discutir. Esse grupo vai ficar aberto ainda durante alguns poucos dias, e a gente pode tentar discutir lá isso. Mas a resposta é essa, você tem que achar o menos ruim, um exemplo menos ruim para você. Ok, muito eu vou ruim, mandar no grupo, ruim. Porque realmente é uma iluminação que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. E aí eu fiquei realmente bem confusa. Vamos depois a gente volta aqui às perguntas. Vamos à enquete. A última enquete fechou, Juliana? Por favor, fecha, por favor, a última enquete. E me passa o resultado aí. Enquanto isso, eu vou... Finalizando, Germano. Tá, enquanto isso, eu vou passando aqui. Para a gente ir finalizando. Gente, então, nós lançamos lá no blog do iFacilita 2 artigos. Um artigo na semana passada, começando a falar sobre as dificuldades da NH11, alguns pontos importantes. E agora nós lançamos um segundo artigo, que é um complemento, que fala de 12 erros. Hoje aqui a gente viu 10, mas lá falam 12 erros. É a segunda parte desse artigo. Então, vou pedir para vocês lerem lá, comentarem, por favor. Coloquem lá os comentários, porque para a gente é muito importante. De preferência, vai a dica, se o comentário de vocês tiver a palavra ergonomia. Aí eu vou ficar mais feliz ainda, tá? Vamos sortear aqui mais 2 brindes, Juliana. Estou deixando aí, Germano, o link do nosso blog. Ah, ótimo. Muito obrigado. Deixa eu ver a pesquisa aqui, você já fechou? Deixa eu ver quanto que deu aqui. Fechei. A maior parte dos erros, então, é a aplicação dos critérios. E é o que eu encontro nas auditorias, tá, gente? Eu trabalho com auditoria numa empresa de auditoria, sou contratado dela, e o que eu mais vejo é a não aplicação dos critérios. A pessoa vai lá, faz a avaliação pontual, a pessoa vai lá, faz a preliminar, bonitinha, qualitativa, faz a avaliação média, acerta, tem critério, e chega na aplicação dos critérios, não aplica. Não sabia que tinha que aplicar. É muito comum, tá? Então, é isso. Condiz com a realidade. Como é que é o passado? Eu não vou saber falar. Vou descobrir depois e jogo no grupo. Vamos lá, 2 descontos de 30% para o curso de avaliação ergonômica que a gente vai lançar também agora em março. Vou falar os números aqui, Juliana. Número 11 e número 32. Anote aí, por favor, enquanto eu vou dando meus últimos recadinhos aqui. Gente, então é isso. Convido todo mundo a visitar a página da Universidade Facilita, www.facilita.com.br/universidade. Lá tem muito material gratuito, legal, tem muito produto também legal, tá? A maior parte dos materiais, como eu falei, são esses aqui, são materiais gratuitos, materiais muito legais. Inclusive, a gente tem lá o suporte pelo WhatsApp, pelos outros canais que a gente tem de ajuda para a utilização. Por favor, para quem não fez, vá ao nosso canal do Facilita dentro do YouTube, Facilita Ergonomia, sigam o canal, ativem o sininho lá, curtam os vídeos e façam os comentários, porque isso é muito importante para a gente, tá? Chamo a atenção para os videoaulas da NR1 e NR17, para as lives de gestão de documento, risco ergonômico e recomendações ergonômicas, que estão bem legais, tá? Tem mais conteúdo lá. Esse aqui é o nosso material, o kit de ergonomia. A gente tem várias pessoas aqui dentro que tem esse kit, e é um kit muito legal, que tem vários modelos, tem modelo de avaliação preliminar, tanto modelo de avaliação preliminar de coleta, quanto modelo de entrega para a empresa, modelo de análise ergonômica, tem a NR17 comentada, tem modelo de PGR, tem matriz de risco, modelos de matriz de risco, tem tudo lá. Nosso curso de avaliação ergonômica vai ser lançado agora esse mês, tá? Que, como eu falei, vai ter a parte de avaliação de risco e matriz de risco, avaliação ergonômica preliminar e análise ergonômica. O nosso e-book também de fator de risco, a gente está chamando ele de Manual do Ergonomista, um e-book com fatores de risco cognitivo e psicossociais, com muitas coisas legais. A gente tem são vários capítulos, então tem um capítulo só de normativas, de ISOs,
NBRs falando do tema, tem um capítulo que fala de pesquisas e publicações legais sobre isso. A gente faz uma explicação o mais legal, a gente faz uma explicação de fator de risco por fator de risco. Então, a gente faz a explicação dos principais fatores de risco cognitivos, os principais fatores de risco psicossociais. Depois da explicação, você tem como avaliar esses riscos, tanto uma avaliação voltada para avaliação preliminar quanto a análise ergonômica, aplicação de ferramentas e, por fim, como resolver esses fatores de risco. Então, é um e-book bem legal, bem completo, com as referências atualizadas, tá? Então, é isso. E o próprio Facilita, que vocês também podem conhecer, assim que a gente lançar essa versão do PGR, a gente consegue lá fazer avaliação de luminância, consegue propor as melhorias, criar a implantação das melhorias e acompanhar essas implantações.